Você está ouvindo Tribe Zen Podcast. Salve, tribos! Estamos começando mais um Tribe Zen Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. Vamos lá para mais um mergulho. Sejam bem-vindos, você que está nos escutando, nos assistindo no YouTube. Saiba você que estamos ali no Spotify, nos principais agregadores de áudio. Ou se você quiser nos assistir, tem no Spotify também o vídeo, mas o YouTube é o convite para a gente ter uma troca muito legal. Nosso canal tá crescendo, então quanto mais pessoas a gente colaborar lá, né, vai ser bacana. Se você estiver assistindo no YouTube, não esquece aí de dar um joinha pra gente, um like, se inscrever no canal, que isso ajuda a expandir, né? A nutrir também aquilo que tá te nutrindo. Sim, e aí temos uma soma de saberes e hoje um assunto muito bacana. A gente vai falar de inteligência emocional, não é inteligência artificial, é inteligência emocional para homens. Inteligência emocional para homens. E para esse papo, assim, a gente tá muito feliz de ter magnetizado alguém muito especial, que é o Luiz Eduardo Kifuri, do Portal Mundo Homem, criador desse grande portal que está auxiliando pessoas aí nessa jornada de autoconhecimento, né? Homens que estão buscando se conhecer mais suas emoções. Então seja muito bem-vindo a esse portal também. Bem-vindo. Eba, bom demais estar aqui com vocês nesse espaço. Agradeço pelo convite, pela possibilidade de compartilhar um pouquinho do que eu venho aprendendo nessa jornada das masculinidades. Muito legal. E esse é um episódio, lembrando e reforçando aqui, que não é para homens, é para todos. Você mulher, não, a gente tem um público aqui que a maioria é feminino. Porém, toda mulher tem aí um homem na sua jornada também, tem um companheiro, um irmão, um pai. Então, utilizem esse conhecimento que vai ser compartilhado aqui para o seu próprio autoconhecimento, para saber também como lidar com esses homens que estão na sua vida e também para compartilhar para esses homens, amigos aí que estão nessa jornada, que às vezes estão sentindo aquele aperto ali, aquela vontade da alma, assim, sabe? De mudar. Então, esse pode ser aí um portal inicial para essa pessoa se conhecer mais. Muito bom. Vamos fazer um brinde aqui? Um brinde especial com esse cacau maravilhoso. Tintim. Abençoa esse cacau. Cacauzinho da Sátiva. A gente é muito feliz, assim, muito honrado de ter uma medicina sagrada dessa em todos os nossos episódios. A gente compartilha lá no grupo a receitinha, né, pro pessoal da nossa tribo, a receitinha do nosso cacau aqui. Então, se você fizer o cacau, estiver assistindo o episódio com o cacau também, você entra nessa mesma frequência e marca a gente, não esquece, boa hein? E se você quiser conhecer mais os produtos da Sátiva, aí tem o link, tem embaixo também cupom para vocês garantirem um desconto especial aí nos produtos da Sátiva. O que tem nessa receita de hoje aqui? Olha, eu fiz bem simples hoje. Tem cacau, cardamomo, canela, um pouquinho de açúcar de coco e água. Eu não consigo escutar cardamomo sem falar cadarmomo. Não consigo, cara. É quinta série mesmo. Mas olha, e temos aqui um presente para o nosso convidado, muito especial. Presentes. Que é a Natureza Divina, nossa parceiraça aqui. Esse aqui é um extrato de cogumelo, o reishi. Assim, é um dos meus preferidos no momento. Ele ajuda muito na imunidade, ajuda também a combater radicais livres. Tem muitos antioxidantes. É maravilhoso, assim. E é um extrato, né, que ele é nutrópico, não é psicoativo, tá, galera? e aqui tem as instruções também de como você pode utilizar, colocar num chá, até mesmo colocar no cacau, muito bom. No shake. É muito bom. Demais, agradeço. A Natureza Recebo Divina. com alegria. Natureza Divina, você já conhecia? Conheço. Nossa, né? Eles têm anos e anos aí, mais né? de 20 Pioneiros. anos. É um portal também ali de ervas sagradas, medicinas da floresta. Então, aproveitem, conheçam mais sobre esse portal também, que é a Natureza Divina ali. São pessoas que a gente tem um contato... A gente confia. Muito próximo, né, dos fundadores desse site, né, dessa loja, desse blog, porque eles compartilham muito conhecimento também. E se você quiser saber mais, na descrição do episódio tem também cupom de desconto e tem o site para você conhecer mais produtos. Maravilhoso. E não paramos por aí, porque a Mata está conosco. Superfoods amazônico. Porque quando tem toda essa preocupação, sabe, quando a gente tem uma conexão real com o propósito, não só nos votos que a gente dá, né, nos alimentos que a gente escolhe, mas também em quem a gente está
dando suporte. Cada vez que a gente fala disso, comenta, indica. E a Mata é uma empresa que a gente confia muito, que a gente ama muito. Tem muita gratidão da nossa nutrição receber isso aqui, porque são superfoods amazônicos que colaboram para regenerar a floresta, né? Então isso é muito bacana. Não sei se você já conhece, mas esse é um superfood deles, proteico, com muitas fibras prebióticas. É maravilhoso. Sensacional. Não conhecia, vou provar, depois eu conto pra vocês. Boa. É aquele produto que é clean, assim, né? São produtos inteiros mesmo, né? Que é bacana. 14 ingredientes da floresta. Leite de castanha em pó, pra galera sair da lactose e não reclamar mais, Ai, gente, né? esse leite é maravilhoso, eu amo. Eu amo. Eu faço uma receitinha com esse leite, que eu gosto de colocar um pouquinho de noz moscada. Às vezes eu coloco até um pouquinho de açafrão, faço tipo um golden milk ali com algumas ervas. Fica, nossa, maravilhoso. Pra esse frio é muito bom. Salivei. Você toma algum tipo de café, alguma coisa assim? Você gosta? Eu tomo só pela manhã. À tarde eu não tomo mais, porque comecei a ficar um pouco acelerado. A gente descobriu com as nossas vivências aqui, com os nossos estudos, com a gente mesmo, que o café ele é uma medicina muito poderosa. É muito poderosa. Então a gente toma um cuidado, como você, da gente usar com sabedoria, de forma intencional e pontual. É muito importante. E eles têm aqui o Mata Coffee, que, nossa, eu raramente tô tomando café preto agora, porque depois que eu descobri o Mata Coffee, o que acontece com ele aí? São só 4 ingredientes, e eles têm um TCM deles, né, que é essa gordura boa, ultra filtrada, e traz também o Guaraná Verde dos Maués. É o café verde e o Guaraná do Sateré Maués. O Guaraná do Sateré Maués, o café verde. E essa combinação distribui a energia de forma bem leve, assim, é bem gradual durante o dia. Não vem aquele pico de ansiedade que a gente sempre vai falar assim, nossa, tem que tomar cuidado disso aí. Então é uma coisa muito moderada, muito gostosa. E, nossa, né? Mudou o jogo. Mudou o jogo. E é sem muito lactose, legal. Toda vez que chega a Mata aqui, eu falo, é a floresta chegando em casa, né? Porque como eles apoiam ali as comunidades indígenas, então é muito legal a gente também ter um apoiador como eles e apoiar também projetos assim que são magníficos. Mas agradeço, Mata. Tem cupom trabalho. também. Mata.bio, cupom TribeZen. E aí, cada vez que você usa um cupom nosso, você auxilia que esse trabalho perpetue, né? Auxilia a gente, porque aí o pessoal tem um retorno, a gente tem um retorno também. Então, além de um desconto, você dá uma força pra gente. E aí, na sua tela tem o nosso QR Code também, tá? Tem um QR Code, eu tenho o link, links.tribezen, ou no nosso site, ou no nosso Instagram. Você nos encontra e lá tem tudo que a gente tá fazendo, o movimento. Se você quer se conectar mais com a gente, saber se a gente está fazendo algum evento presencial, algum evento online, receber a nossa newsletter, que se você pode se inscrever gratuitamente. Inclusive, hoje a gente mandou uma newsletter da pesada, hein? Hoje, sexta-feira, a gente mandou uma newsletter que fala de um papo que a gente recebeu aqui do Exu Porteira. A gente recebeu realmente uma canalização aí de uma pessoa que a gente entrevistou, que é a Andréa Francomano. Em breve vai no ar. A gente contou um pouco na newsletter o bastidor disso aí, o que a gente aprendeu nessa conversa, porque a gente teve uma entidade aqui auxiliando a gente por mais de 1 hora. Foi lindíssimo, assim. E na newsletter a gente sempre conta coisas que só contamos lá, gente. Então, aproveitem. São textos que a gente traz muito esse lugar mais íntimo ali, né? Com os nossos ouvintes. Então, assinem, se beneficiem dos conhecimentos que a gente compartilha lá, das dicas. E espalhem a semente. Exato. E grupo do WhatsApp também, tá acontecendo muita coisa. É só você mandar um direct lá no nosso Instagram, falando, eu gostaria de participar do grupo do WhatsApp. Galera tá se beneficiando muito. A gente tem umas trocas muito bonitas ali no grupo, né? E para participar do grupo, não tem link em nenhum lugar. Tem que mandar uma mensagem pra gente no Instagram, tá? Manda um DM no Instagram ou manda uma mensagem no nosso WhatsApp também que tem lá. Porque a gente dá uma avaliada, né? Das pessoas que vão chegando até a gente pra entrar nesse grupo. Perfeito. E aí, uma vez por mês, a gente tá fazendo um encontro online, Tribers, que a gente tá divulgando nesses 2 canais, que é o WhatsApp e o e-mail, né? A newsletter. E a gente vai avisando uma vez por mês e a gente faz um processo juntos ali, muito bonito. Sala fechada no Zoom. Encontro totalmente gratuito, só pra nossa comunidade. Legal demais, né? Nossa, eu tô feliz de começar a atuar online também. Eu sei que o Luiz também tava falando pra gente que também tá entrando, tem uma forte presença, né? Pra galera chegar no mundo homem.
através do primeiro contato digital mesmo, né? Por comunidade, por grupos. Tá rolando bem isso aí? Tá rolando demais. Essa palavra comunidade, esse senso de comunidade é o que faz a diferença, né? Você pertencer a algo. E a gente, enquanto sociedade, por mais que estejamos conectados o tempo todo com inúmeras pessoas, não necessariamente estamos nos sentindo acompanhados, né? E esse espaço comunitário é muito bem-vindo, como vocês falaram. Quem está dentro da newsletter recebe os bastidores do que acontece aqui. Então tem um lugar de exclusividade. Eu não gosto muito dessa palavra exclusividade, mas são esses elementos que trazem esse senso de pertencimento, de comunidade. E eu acredito muito em criar espaços comunitários de apoio mútuo, onde cada um chega com a sua potência, com a sua força. E no Portal Mundo Homem a gente tem 2 encontros que são, para mim, os grandes portais para receber esses homens. O primeiro deles é o Círculo de Homens online, que ele é um formato que a gente fazia pré-pandemia de maneira presencial. Com a pandemia a gente adaptou o modelo e ele está indo muito bem. Já são mais de 4 anos fazendo esse círculo online, onde a gente recebe homens para fazer um grupo reflexivo, terapêutico, onde cada homem chega com as suas questões, com os seus desafios, também com as suas conquistas, porque também a gente não quer só ficar falando de problemas, também de celebrações. Perfeito. E a partir desse contato no círculo de homens, ele começa a conhecer quem faz parte da nossa comunidade, quem são os outros homens, quais são as histórias desses caras, e o cara se vê nessa história. E ele fala, olha, não tô sozinho nessa. O que eu achava que eu era o patinho feio, tem outros caras passando exatamente pela mesma questão. Então, por que eu não me aproximo desse cara? Para, de repente, entender o que ele está fazendo, quais são as ferramentas que ele acessou, se ele conseguiu superar essas questões, como foi, como está sendo. Então, cria esse espaço mesmo de troca, né, de confiança e de vulnerabilidade. Que lindo. E, para mim, a vulnerabilidade, ela só entra no jogo quando a empatia se faz presente, né? É uma dança da empatia e da vulnerabilidade. Quando essas 2 personagens estão no palco, a magia acontece. Que especial, né? E aqui a gente estava trocando um pouquinho antes, né, sobre a sua jornada. E você trouxe essa questão de tipo, eu comecei a me abrir ali pro autoconhecimento, mas eu voltava pro dia a dia e aí os assuntos amigos ali era muito dissonante do que você vivia nos seus processos de autoconhecimento. Aí eu queria que você trouxesse um pouco pro pessoal, como que surgiu essa vontade de falar assim, tá, os amigos não estão mais ressoando e eu quero pessoas que estão ressoando com esse mesmo campo, homens, né, que estão buscando autoconhecimento também. Como que veio, né, essa idealização do Portal Mundo Homem também, na sua jornada? Super, Sol. Comecei essa jornada de autoinvestigação em 2013. Então, de lá para cá, terapias, retiro, jejum, prática de yoga. Passei 45 dias na Índia. Então eu fui vasculhar naquele lugar de curioso mesmo. O que tem aí que não me contaram ainda? E aí, em determinado momento, eu comecei a juntar toda a minha história profissional como eu chamo de designer de experiências, né? Eu sempre gosto de criar o campo para que as coisas aconteçam. E eu falei assim, não tem trabalho para homens. Eu participava dos encontros, dos retiros, das terapias. Eu cheguei a fazer um levantamento. 83% do público eram mulheres. Nossa. E ali eu estava recebendo muita informação, muitos inputs. Realmente estava fazendo uma diferença bem significativa na minha jornada. E aí eu saía desse circuito, voltava para o meu círculo social, trabalho, faculdade, enfim. A faculdade já tinha acabado, né? Um pouquinho depois disso. Eu voltava a falar sobre aqueles assuntos ordinários que já faz parte da rotina da maioria dos homens. Quer falar sobre o trabalho, sobre suas realizações profissionais, sobre se você foi final de semana para algum lugar, se você marcou ponto, com quem você saiu e contar vantagem. E eu falei assim, tá, legal. Mas isso aqui ainda não tá mais me nutrindo, não tá mais me abastecendo. Mas eu também não tenho com quem conversar. Como é que eu consigo sustentar esse meu mergulho interno e poder compartilhar? Aí eu falei assim, pronto, vou criar um espaço para homens. Ele nasceu de um lugar muito
egocêntrico mesmo. Porque eu tava sentindo falta de ter outros homens para conversar. Então ele nasce de uma visão autocentrada. Né? E aí no meio do caminho eu percebi a grandiosidade desse movimento e a bênção que eu recebi de ser hoje, de estar hoje, guardião desse trabalho. E que mais homens possam começar esse processo, porque realmente ele, para mim, hoje, é o ponto de virada da nossa sociedade. Porque as mulheres, elas já estão fazendo esse trabalho há um bom tempo. Elas já nascem, né, com uma permissão social de olhar para suas questões internas, para poder falar das suas emoções sem julgamento, para poder ir numa terapia, porque você fala para alguns homens que vai para terapia, falam, não, terapia é coisa de mulher. Nossa. Né? Então as mulheres já têm um avanço, é uma distância, eu acho até bem grande, né, em relação aos homens. E para a gente conseguir mudar esse, hoje, nosso sistema sociocultural danoso, doentio, os homens precisam vir para a conversa, né? Não tem mais para onde correr. Então, você, homem que está me ouvindo, venha para essa conversa, acompanhe aqui o nosso podcast e com certeza você vai poder colher algum fruto para disseminar por aí. Nossa. Sim, e... Eu, como mulher, assim, queria até acrescentar uma coisa, porque me veio uma memória muito forte, assim, né? E por muito tempo eu julguei, porque eu cresci mais, assim, fui criada com a minha mãe, né? Meus pais se separaram quando eu tinha 9 anos. E uma coisa que me incomodava muito quando eu ia visitar meu pai, na minha fase adulta, assim, é que a primeira coisa que ele me perguntava era quanto eu tava ganhando. Ele não perguntava, assim, pra mim, você tá bem, você tá feliz, como que você tá, né? Ele perguntava, e aí, tá ganhando bem? E isso me incomodava muito. Só que isso é uma coisa que faz parte do que ele foi doutrinado. Tipo, você tem que ganhar bem, você tem que prover, você tem que isso. E um monte de tem que não é à toa que hoje em dia ele tem uma hérnia de disco, né? Tipo, é um negócio que é um peso tão grande que não, a pessoa, numa fase ou outra ali, pode vir até adoecer, porque não suporta esse peso, né? E ao mesmo tempo... quando minha mãe, na época da separação, ela fazia terapia. E eu lembro que eu era pequenininha, ficava no carro com meu pai esperando, assim. E aí o meu pai falava que terapia era coisa de louco, assim. Então, eram umas coisas muito chocantes mesmo ali, que é a realidade que ele foi criado. E eu vejo o quanto isso não está distante da realidade de muitos homens que vieram uma geração depois dele, assim, né? Que nem a minha geração. Então, é muito importante mesmo que a gente olhe para isso e que a gente também, como mulher, a gente olhe com carinho para as pessoas, para os homens que vieram antes e para os homens que vieram depois dessa geração também, que às vezes pode ter esses sintomas e que podem ser curados, né? Sim, e é legal reforçar, se trazer esse ponto, porque eu queria jogar essa pauta aqui entre a gente, que é bem bacana, dessa compreensão empática, como você falou mesmo, a empatia é muito importante, a compaixão, de entender o histórico que nos precede, né? Herdamos muito do que tem de informação no nosso sistema, mas se olhar para trás, eu estava lendo aquele livro Sapiens, né? E o Sapiens, ele te dá essa expansão de consciência de falar de onde viemos e como que foi essa história de evolução da nossa sociedade, do ser humano e tal. Dá uma expansão de consciência. Então, não, é só olhar 2, 3 gerações para trás e entender o que eles passaram, que foi o melhor que eles puderam fazer, né, naquele momento, né? Com os recursos que tinham, com as situações, o ambiente que os cercavam. E isso foi perpetuando ali, mudando um pouco de geração para geração até o nosso presente momento. Então, não é só também a gente olhar e falar assim, nossa, que absurdo que aconteceu ali, os homens é isso, os homens é aquilo, aquela geração é isso, aquela geração é aquilo, porque a gente fala de um lugar de compreensão. Compaixão, de né? compaixão dessa jornada da masculinidade ou da sociedade mesmo como um todo. Como que vocês trazem isso dentro do grupo de homens para trazer essa clareza desse processo que nos trouxe até agora? Super, bom ponto, Lucas. O que eu venho percebendo, exatamente por conta dessa história, que ela vem muito pautada pela violência.
Se você for pensar, não quero romantizar a história do nosso país, tá? Mas se você for pegar muitos dos europeus que vieram para cá, na década de 20, 40, eles vieram fugidos de uma guerra. Outros descendentes de África vieram como escravizados. Então a nossa história, ela tá muito pautada pela violência, pela opressão, pela sobrevivência. Então quando a Sol fala que está incrustado na memória celular do pai dela, de que ela precisa trabalhar e precisa ganhar bem para poder sobreviver, somos filhos, netos e bisnetos dessa história. Então precisa sim de um olhar de empatia e de compreensão, e a partir desse entendimento escolher quebrar com esse padrão. Porque hoje a gente tem a consciência, a clareza de que aquilo não foi bom pra gente. É trazer autorresponsabilidade pra nossa história. Então, quando eu falo com trabalho com os homens, não é um trabalho punitivo e não é um trabalho de colocar o dedo na cara e falar você é isso, isso, isso. É um trabalho educacional, onde o sujeito ele precisa estar realmente comprometido com essa trajetória dele de mudar comportamentos, de fazer diferente, a partir do que a gente viveu. Então, durante todo esse trabalho do Portal Mundo Homem, desde 2018 até aqui, a gente vem oferecendo algumas ferramentas, algumas técnicas, convidados especialistas que trabalham desde de breathwork até acessar a criança ferida, comunicação não violenta, para a gente poder o quê? Trazer esse letramento emocional para que os homens se tornem protagonistas da história deles e não fiquem à mercê ou a refém do sistema. Eu falo para muitos retiros, né? Quem participou de retiro nosso aqui vai lembrar que eu falo assim, a gente nasceu, já tinha uma estação de rádio tocando e poucas pessoas hoje estão tendo a coragem de mudar o dial. Tem pessoas que estão ouvindo aquela música e acham que só tem aquela música para ouvir, né? E entra nesse mesmo compasso e repete os mesmos passos e dança exatamente igual. E aí eu percebo que cada vez mais tem gente batendo no peito e falando assim, não quero mais essa música, vou mudar. Nem que você mude e volte um pouquinho, mas você já começa a amplificar esse seu entendimento de que tem outras possibilidades de ser e estar no mundo que são muito mais leves, muito mais prazerosas, né? Uau! E isso me deu uma memória, me trouxe uma memória da infância muito interessante. Quando eu tava acho que na sétima, não, acho que tinha uns 14 anos, tava na escola lá com os amigos, e eu lembro que a galera jogava muito truco, aquela coisa de gritar, truco, pá. Gostava muito, né? 90% das pessoas gostavam de truco na minha turma lá, e eu não gostava. Eu não queria jogar aquilo. E depois eu fui perceber como que aquilo é uma repetição de padrão muito forte. Porque meu pai, até os 10 anos, ele tava no boteco nessa mesma energia. Truco, vai, duvido, aposto, e trapaça, e dou porrada na mesa. E aquilo foi passando de uma forma inocente, né, para as pessoas. E aí eu lembro da galera, até, sei lá, os 18, 20 anos, churrasco, a galera tava nesse negócio aí e tal. A cópia, né? E foi levando. E aí quando a gente traz esse assunto assim, é legal porque mexe também numa ferida assim da honra, né? Daquilo que a gente recebeu, daquela honra bonita da família que veio, que eu aprendi a gostar, aprendi a amar do futebol, que era tanto uma paixão que eu honrava, que eu tava junto com meu pai, com a minha mãe. Tem todo um afetivo ali, porém, o grande cerne do que a gente tá falando aqui é simplesmente abrir possibilidades, né? Abrir a percepção, expandir um pouco essa consciência para olhar e tomar essa autoria. Olha que legal você falar assim, olha, eu vejo isso, eu sinto isso, entendo a minha história, mas agora eu também posso caminhar do jeito que eu bem entender, livre e honrando, né? Eu tenho a liberdade de escolha, consciente, e honro também
meus antepassados, meus ancestrais. Não tem aquela frase lá que a gente é o sonho dos nossos ancestrais? Sim. E qual que é, assim, deve ser difícil mapear, porque devem vir muitas questões para vocês lá no Portal Mundo Homem, mas qual seria, assim, uma dor muito comum dos homens que chegam, assim, a mais comum de todas? Solidão. Assim, essa, sem titubear. Uau. Nossa. Solidão. Exatamente porque o tempo todo entra numa performance. O tempo todo eu tô atuando e tô vestindo uma armadura para poder ser aceito. Isso traz uma autoviolência de que o cara, ele não se reconhece. E se ele não se reconhece, ele não consegue também reconhecer o outro. Então cria uma distância. Então hoje, por exemplo, com a internet, o mesmo que ela aproxima, ela nos distancia. Porque acaba sendo um estapafúrdio pro cara falar, cara, eu vou ficar por aqui, né? Então, alguns homens já perceberam o quanto que essa solidão tá impactando a vida deles, né? E solidão diferente de solitude, né? Deixar isso bem claro. E o cara não sabe se relacionar. O cara tem medo de conversar, de ter uma conversa difícil no trabalho. O cara não consegue se relacionar romântico afetivamente, porque ele começa uma relação, nasce daquele lugar da paixão, do encanto, mas nem sempre nossas necessidades são atendidas, né? A maioria das vezes elas não são. Aí não sabe lidar com a frustração, não consegue elaborar aquilo que está sentindo, e aí a relação ela não vai para frente. Aí de novo tá sozinho. E aí esse é um quadro que ele fica em looping. Ele fica em looping, porque se ele não perceber o quanto que ele tá fugindo dele mesmo, ele vai continuar performando esse papel. Né? Sim. Nossa, e acaba... Isso é realmente, é o que você falou, é uma autoviolência consigo, de não conseguir se perceber e não consegue reconhecer o que tá fora também, né? É quase que uma desassociação, assim, né? Da realidade. E nesse caso, assim, você acha que a melhor forma de iniciar uma jornada de autoconhecimento ali para eles seriam o grupo de apoio, ou seria ali talvez uma terapia? Qual que você sente, assim, que foi nesse processo ali do Portal Mundo Homem que foi abrindo mais, né, para eles se terem essa oportunidade de olhar para si? Excelente pergunta, Sol. Os dois caminhos, eles estão funcionando super bem. Hoje a gente tem inúmeros psicólogos que indicam para os caras, vai fazer um trabalho com um grupo de homens porque está precisando. E tem muitos homens que fazem parte do nosso grupo. A gente tem um suporte emocional com alguns psicólogos que fazem parte da nossa comunidade que fala, vai fazer um atendimento terapêutico, que é onde você está aqui, você precisa de um trabalho individual. Legal. Então hoje eu percebo que o combo, Boa. terapia, inúmeras possibilidades de terapia que existem hoje, que são legais, com um grupo de homens, ajuda nesse processo de elaboração. E aí quando vai para um retiro, aí é um salto quântico. Porque você fica 3, 4 dias já munido de insumos que você já investigou internamente, ou você investigou no grupo. Que é isso, né? No grupo é um salão de espelhos. O tempo todo você tá se vendo através do outro. Então, o que gera em você preconceito, o que gera em você negação, o que gera em você admiração no outro, é seu. Sim, é sempre isso, então, né? isso vira objeto de estudo para a terapia e vice-versa. Aí, quando chega no retiro, tá tudo aqui na superfície. Aí, para quem realmente está comprometido e tá lá para viver essa jornada interna, consegue elaborar muita coisa, consegue transformar muita coisa. Assim, tem relatos maravilhosos de homens, de companheiras desses caras. Tem até mãe de um camarada que falou assim, o que vocês estão dando pro meu filho? Que massa, que legal. Eu acredito que não precisa chegar naquele ponto do chega. Porque normalmente o que acontece, pela minha visão limitada aqui, humilde, eu vejo que a hora que chega, você fala assim, ferrou, tô no buraco, não dá mais, chega. Aí toma um passo de
de olhar para esse lugar, de se inscrever para um grupo, uma rede de apoio, buscar algo novo. Então não precisa chegar nesse lugar, né? É só fazer uma pergunta simples. Você tá feliz nessas áreas da sua vida hoje? No relacionamento, nas amizades, no financeiro, no trabalho? O que tá acontecendo? Então, poxa, um conhecimento desse, uma rede de apoio dessa, pode ser muito, muito, muito rico. Pode ser não, né? É muito rico. E é até legal também a gente trazer essa questão desse momento do chega, porque eu já ouvi alguns dados que falam, né, que os homens são as pessoas que mais têm problemas emocionais, mentais ali, né, psicológicos no caso, e que são os que mais se suicidam, os que mais são assassinados. Então, assim, são dados muito diferentes do número, assim, em comparação às mulheres, né? E dá pra ver que existe uma pressão muito grande mesmo pra chegar nesse momento desse chega, né? E eu queria saber também, assim, como que é esse movimento das pessoas que chegam lá nesse lugar, assim, desse momento do chega, às vezes, sei lá, tentou algo ruim consigo mesmo, ou às vezes cometeu algum ato de violência. Porque às vezes a pessoa chega naquele extremo mesmo, né? Ela não tá indo só pelo autoconhecimento, mas porque ela tá num lugar assim, ó, me ajuda, pelo amor de Deus, né? O portal, ele vai fazer 6 anos em dezembro agora. Então tem alguns momentos do portal que eu vou percebendo para onde ele tá indo, para onde ele precisa ir, né? Por que eu tô falando isso? Porque em algum momento, como o Portal Mundo Homem nasce a partir de uma necessidade minha, em algum momento era muito simbiótico. A necessidade do Luiz e do Portal eram muito parecidas. Então ali tinha um novelo, porque a necessidade do Portal, enquanto entidade, é totalmente diferente enquanto da pessoa física, Luiz. Em algum momento que o Luiz estava no processo dele de curar algumas questões, ele estava trazendo exatamente isso para dentro do portal. Não é o caminho. Eu aprendi na prática. Eu costumo falar que o Portal Mundo Homem tem um CEO e que o meu trabalho é escutar o que ele está pedindo para eu poder manifestar aqui na matéria. Que legal. Quando eu me conectei com essa figura, eu falei, opa, dá licença, ego do Luiz. Respira, meu irmão. Tem outra coisa que você precisa fazer para poder chegar onde precisa. Respondendo sua pergunta. Quando chegava alguém nesse lugar de desespero, eu acolhia de prontidão. Porque eu queria ser reconhecido como a salvação dessa figura. Eu e tudo que envolve o Portal Mundo Homem, né? Com toda a equipe. Hoje eu já falo, não acho que seja o espaço para você. Sim. Você precisa de um trabalho um pouco mais individual, pontual. Eu indico profissionais que podem acolher esse cara. Porque se o cara vem pro Portal Mundo Homem, se esse irmão vem pro Portal Mundo Homem achando que a tábua de salvação dele, ele tá projetando alguma coisa em mim ou no grupo. E vai gerar frustração. E eu não quero isso para mim e nem para as pessoas que estão envolvidas. Então é um trabalho sim de acolhimento dos homens, de escuta, mas o mais importante é um trabalho de emancipação dos homens. Então se o cara tá comigo 2, 3, 4, 5 anos, tem gente que tá todo esse tempo, e eu vejo que ele não tá saindo do lugar dele, eu vou falar, irmão, eu acho que você precisa procurar um outro espaço. Porque você entra no lugar aqui de codependência. Que é igual quem faz terapia e fica 10 anos com o mesmo terapeuta. Assim, Perfeito. Não me entendam mal. Mas assim, tem uma coisa que lá não está certa. Ou o meu trabalho não está sendo bem feito, ou a pessoa não está vivendo, integrando tudo aquilo que está sendo compartilhado. Então ali tem um espaço de elaboração. Então quem chega no lugar assim, já tá roxo. Eu falo, ó, talvez aqui não seja o trabalho. Aí, se ele for, né, atendido por algum profissional da nossa rede, em algum momento a gente traz ele pra dentro do barco, né? Porque também não adianta a gente colocar alguém que tá num lugar, eu vou chamar, numa bomba relógio, dentro de um grupo que já tá acontecendo, porque pode ser que o grupo não consiga sustentar. Sim. E aí o que tá ruim pode piorar. Então é um lugar muito mais de responsabilidade nossa, de saber quem tá chegando. Porque quando a gente fala de comunidade, a comunidade é muito o dar e receber.
Quando você não tiver em condição de dar, vai ter um grupo todo para te acolher e te ofertar alguma coisa. Mas se você só ficar recebendo, vai ter um desequilíbrio. E todas as relações desequilibradas, elas tendem a findar de maneira que machuque. Né? Então, quem vem Portamundo Homem, ele tem que saber, beleza, tô precisando de ajuda. Cara, vem, você é muito bem-vindo. Mas em algum momento você também vai ter que dar uma escuta para um irmão, dar um abraço, né? E cada um vai poder oferecer o que tem, né? Porque senão a gente não tá construindo uma sociedade nova. A gente só tá reproduzindo no sutil com uma roupagem nova era massa, sabe? Sim. E isso é muito legal também que você trouxe, porque a gente estava comentando um pouco antes que você falou que tem esse olhar muito para as causas sociais, né? É sobre masculinidade, mas também olhar que tem diferentes pessoas ali, diferentes gêneros não, né? Mas diferentes opções sexuais, diferente raça. Então, como que é esse olhar, né, de acolhimento do Portamundo Homem também para essas diferentes pessoas? Também isso faz parte do meu exercício. Porque eu, enquanto homem branco, cis, hétero, eu já venho com um padrão, né? E a partir do momento que eu me abro para me relacionar com diferentes masculinidades, o portal também começa a fazer esse mesmo movimento. E aí foi exatamente isso, esse marco que eu percebi, onde o Portal Mundo Homem e o Luiz estavam fazendo exatamente um jogo de uma dobradinha, né? Na diversidade. Quando o Luiz começa a se abrir para toda a diversidade e reconhecer o diferente, de verdade, não é um papo de perfumaria, né? Assim, legal. Tô reconhecendo a diferença e tem valor essa diferença. O Portal Mundo Homem também se abre para essa diferença. Então hoje o Portal Mundo Homem, ele tem aí uma riqueza de vozes masculinas muito poderosa. Então a gente tem homens de 25 anos, homens de 70 anos, espalhados por todo o Brasil. Tem até gente que mora fora do Brasil, que faz parte da comunidade. Então tem homens brancos, homens pretos, tem homens gordos, homens magros, tem homens amarelos, já tivemos homens vermelhos, hoje a gente não está com nenhum presente na comunidade, de diversas orientações sexuais, várias classes. Então o nosso trabalho é criar um tom de voz aonde todos esses caras se sintam acolhidos. Porque ao mesmo tempo que essa é a nossa potência, ser um grupo de homens verdadeiramente diverso, quem não tá dentro dele, muitas vezes não se vê. Se você for pegar um homem branco hétero, que o pessoal chama de heterotop, ele vai falar, não vou participar desse grupo. Desse grupo deve ter um monte de homens gays, esse grupo não é pra mim. Então esse cara não se vê lá. Ao mesmo tempo que eu pego um homem preto, ele vai falar assim, lá não tem só homens pretos. As vivências desses caras não são iguais às minhas vivências. Então o que poderia ser um desafio, a gente transforma numa potência. Como que eu escolho, como que eu escuto esse homem preto, quais são as dores dele, quais são as vivências dele e o que eu aprendo com isso. Então a comunidade é um espaço para que todos tenham a voz. Por mais que tenha a minha guiança e tenha o suporte dos outros profissionais envolvidos, a comunidade se constrói nesse espaço de escuta e de acolhimento. Então, um homem branco, hétero, que não dá abertura para abraçar um homem gay, quantos retiros o cara chega e fala assim, eu nunca abracei um homem, eu não sei abraçar um homem. Eu nunca abracei meu pai. Tem gente que fala, eu nunca abracei meu pai. Sim. E o cara chega ali e vive uma experiência de afeto totalmente desvinculada com atração, com sexualidade. E fala, isso é possível? Bingo. É sobre isso. Então, quando vem o homem hétero e o homem gay no retiro, eu pegar bem essas duas vozes que elas são bem marcantes. O homem hétero chega e fala, não vou estar num ambiente com homem gay, porque esse cara pode, de alguma forma, tentar me seduzir, querer uma aproximação interessada, e eu não vou saber lidar. Então ele se fecha. Mas se a gente for olhar para a psique, tem muito mais coisa aí, né? Mas vamos parar nesse primeiro recorte. Já o homem gay, ele tem uma relação histórica com o homem hétero de violência. Seja dentro de casa
ou seja nos espaços públicos, ou seja na violência dentro da escola. Exato. Então, esse cara, para se relacionar com um homem hétero, ele precisa realmente falar, beleza, eu vou olhar para isso. Vou confiar, né? E vou confiar. E aí, quando ele fala, poxa, é possível estar com um homem hétero num ambiente seguro, se sentir respeitado, ser acolhido, e não tem nenhuma interação ali de sexual ou de violência ou qualquer coisa distorcida que distancie eles de alguma forma não consciente ou adequada, né? Que legal. Então, o próprio grupo, ele se autorregula. Então, eu percebi que eu não preciso fazer muita coisa, é só não atrapalhar. E criar o espaço para que todo mundo esteja ali, que eles próprios se autorregulam. É claro que quando precisa interceder, a gente intercede para poder manter a ordem, o respeito, o equilíbrio. Mas foram poucas vezes que isso foi necessário. Que legal. É uma jornada. Vamos entender um pouco mais desse trabalho para quem tá curioso de falar assim, poxa, pode ser legal aqui, né? Tem interesse. Então, eu vejo que esse grupo, ele é ongoing, né? Ele tá acontecendo ou ele tem pontos de entrada específicos? Como que é? Tá acontecendo. Pode entrar a qualquer momento. Esse semestre segundo semestre de 2024 tá acontecendo, que é uma jornada que a gente entendeu, focada em inteligência emocional, para poder apoiar os homens nos seus processos. E por que inteligência emocional? Eu poderia pegar as dores. Quais são muitas dores? Vícios e compulsões de todas as espécies. Desde alimentos, drogas, substâncias, pornografia. Aí eu posso falar sobre relação com o dinheiro. Quantos caras chegam que também não têm uma relação saudável com o dinheiro? Sexualidade. Quanto também um lugar de dependência emocional ou de fuga, corre para uma sexualidade distorcida. Se você for olhar esses três, eu trouxe três agora, a lista ela é mais longa. Tem um pilar ali que aparece em comum a todos eles, que é a inteligência emocional. Então, como é que eu trago uma mensagem que eu apoie esse processo evolutivo de emancipação dos homens? É a inteligência emocional. Aí eu volto para minha jornada. O Luiz Kfouri, ele começou a ser um outro cara quando ele mergulhou no autoconhecimento e começou a desenvolver, né, porque é um processo contínuo, habilidades de letramento emocional. Do quê? De conseguir lidar com essa frustração, de você receber um não, e o não é sobre você, ou não é sobre o outro. De você não colocar nenhum tipo de responsabilidade na sua companheira, assim, ela não me ama, ela não me quer, assim, eu não estou me sentindo amado, e a partir disso eu verbalizo isso para ela, e a comunicação se faz, né? E aí, se o alinhamento acontecer, muito que bem, senão é o momento de parar aqui. Então, para esses caras, quando eles falam, tô ansioso, vou assistir um filminho aqui para dar uma desopilada. Ansioso? Volta pro seu corpo. Por que você tá ansioso? Já pensou em fazer uma respiração consciente? Fecha um pouquinho o olho. E não tô aqui trazendo, né, nenhuma técnica mirabolante de meditação. Só fecha o olho um pouquinho, não precisa fazer nada. Não muda nenhuma frequência da sua respiração. O que tá acontecendo agora com você? Legal. Vai pra natureza, né? Vai colocar o pé na grama. Enfim, antes de você assistir o filme, o que você pode fazer antes? E aí, muitas vezes, o cara percebe que ele tá ansioso, só que ele não sabe falar o que ele tá sentindo. Ele fala, tô com um negócio aqui no peito, tô sentindo um negócio aqui na garganta, meu estômago tá um pouco quente. Assim, o que mais? Me conte mais, elabore, né? Legal. E aí, quando o cara começa a ter esse letramento emocional mesmo, de falar assim, eu tô sentindo isso. Por quê? Porque minha necessidade não foi atendida. O que não foi atendido? Porque eu tava esperando isso e aconteceu isso. Tá, e o que você pode fazer com essa informação? Tá, beleza, não vou ver o filme, né? Então, um pouco esse é o processo de trazer ferramentas para esses caras terem a autonomia deles e também não ficar nesse espaço de codependência. Sim. Que legal. Olha só que bacana, né? Você trouxe várias chaves aí que foi ligando aqui minha memória, né? Então, por exemplo, pessoa que escuta o Tribe Zen aqui tem acesso
há muitas informações diferentes. Tem um que vem aqui e fala do yoga, outro do mindfulness, outro da ayahuasca, outro e tal, né? E essas informações, elas vão dando inputs muito ricos, muito legais pra gente, falando assim, peguei aqui o breathwork aqui, aí veio o Cadu Caçaú aqui, me trouxe mais outra chave de inteligência emocional, outro tal. Mas o que eu tô percebendo do que você tá falando, que é muito legal quando tem uma jornada estruturada e específica para esse caso. Dá pra gente usar um monte de coisa? Muitas vezes pode ser que a gente fique perdido até em tantos recursos e tantas informações. Então, quando estrutura o pensamento num grupo de apoio que está focado no mesmo objetivo, cara, isso é genial. Isso é muito poderoso. Até como você falou, tem o entendimento da base para depois ter opções, recursos, né? Trazer mais recursos para navegar nesse lugar, nesse momento da nossa sociedade. Gostei muito disso, de estruturar. É isso, vai lá, Sol. Não, eu queria saber também sobre essa questão da repressão das emoções, né? E como que é, por exemplo, assim, pessoas que chegam pra vocês que relatam muito a questão da emoção da raiva. Porque eu sei que é uma energia, a raiva, né? Ela é uma energia muito, muito presente no masculino, né? Principalmente no corpo masculino. E aí eu sinto que muita gente não quer sentir isso. E reprime. E acha que é ruim. E na verdade não, isso também é uma grande potência, né? Como que vocês trabalham também essa energia? A raiva é uma das poucas emoções que os homens são permitidos de sentir socialmente. Se você for pensar, né, o cara que tá assistindo um jogo de futebol e ele põe pra fora, ele xinga no estádio, pra ele lá tem um lugar de virilidade, de potência masculina muito forte. Todas as outras emoções são negadas, né? Então sim, a raiva tá muito presente dentro dessa esfera das masculinidades. E quando a gente abre espaço para elaborar e direcionar essa energia que vem para um lugar da criação, do impulso, que a gente percebe a diferença, né? É claro que do ponto A para o ponto B não é uma linha reta, né? Tem uma jornada aí. Mas a questão da raiva em si, quando bem orientada, ela é capaz de fazer mudanças muito positivas, né? Uhum. E aí, voltando para a fala do Lucas, desse container de segurança. Porque muitas vezes você vai sentir raiva em determinados espaços, você vai ser julgado. Quando você está dentro desse espaço seguro e você deixa a sua raiva vir, sem se podar, e tem gente te acolhendo sem julgamento, aí você entra numa outra relação com essa sua raiva. E aí nós estamos falando de gestão emocional. Você precisa gritar para colocar a sua raiva para fora? Vai no meio do mato lá e grita. Eu não vou te julgar, não retiro ali, cara, tô em processo, acessei alguma questão com meu pai, não sei o que, bora, vamos gritar junto ali. Num ambiente tradicional, vai falar, que esse cara tá gritando aqui agora, né? Sim. E aí isso vai represando essas emoções. E quando represa, só tem um caminho. Esse extravasamento, ele é violento. Se você for trazer essa referência da água nas emoções, quando a represa está fechada e de repente abre a represa e vem aquele manancial de água, né? Tem uma força muito grande que a gente não tem controle. E essa água vai molhar todo mundo que está perto de você. E todas as pessoas que você mais ama, que você mais estima, vão se machucar com essa sua água represada. Então é importante achar espaços seguros para dar vazão para as suas emoções. E a nossa trilha hoje que está acontecendo é focada em inteligência emocional. Então são vários especialistas que trazem ferramentas e conteúdo para a gente poder construir essa trilha, para que cada homem tenha aí condição de falar, beleza, estou nesse estágio aqui da minha evolução, e o que eu preciso para seguir caminhando? E o que eu falo sempre é assim, não se perca na história do seu irmão. Porque assim, é um grupo de 50 homens. Aí você vê que tem um cara lá todo desenrolado, tá com questões já bem resolvidas e você tá num outro processo. Aí se você for se desviar na história do outro, você sai da sua experiência. Aí você se perde. Então volta para sua experiência. O seu irmão, ele é um espelho, é uma inspiração e não um espaço de
competição para ver quem tá melhor ou pior nesse processo de letramento emocional. Sim. Que legal. E eu e a Sol, né, tivemos recentemente no Vipassana, que é um retiro maravilhoso, 10 dias. Tem 2 episódios que a gente gravou sobre isso. E lá teve um ensinamento muito legal, que foi da equanimidade, de observar as reações e começar a responder de forma consciente. E aí, pensando na minha história como homem, assim, isso é uma das melhores ferramentas que eu achei nos últimos anos na minha vida, foi de começar a entender como responder e não reagir, responder de forma consciente. E isso sempre vai estar presente uma reação, né, química, porque, né, teus sentidos vêm, pega, acontece uma situação, a gente tá de guarda baixa, muitas vezes não vai resolver, nada vai resolver 100%, né? Mas quanto mais consciente, quanto mais treinado nesse lugar de resposta, mais a gente vai ter esse espaço, né? Então, aí a minha pergunta para você é assim, eu descobri que é preciso treinar esse músculo de observar e reagir cada vez mais consciente. Como é um processo para vocês, para trazer um pouco dessa academia da inteligência emocional, de começar a navegar nesse lugar cada vez com mais resiliência? Na comunidade, a gente tem prática de meditação, tem prática de yoga, tem os encontros da própria comunidade, além desses com os especialistas convidados. Eu entendo que esses recursos, para quem realmente tiver afim de fazer essa academia, essa musculatura, ela vai apoiar bastante nesse processo de desenvolvimento. Por que isso? O primeiro passo é você reconhecer realmente que você está reativo. Pegando esse exemplo que você trouxe. Uhum. Tá, tô reativo. Percebi. O que eu faço com isso? Cara, bingo, parabéns pra você. Você já percebeu que tá reativa, sabe? É o primeiro passo, o mais importante de todos é reconhecer. Depois, preciso de ajuda. Não tô dando conta de fazer sozinho. Então vai falar isso para seu terapeuta, ou traz isso, dependendo do seu grau de consciência, de qual quadrante da consciência você tá, você pode tratar isso com o nosso grupo, com a nossa comunidade. E aí é muito essa questão de trazer pro corpo, que para mim essa é a chave, né? O nosso corpo é o nosso verdadeiro mestre. Então tá reativo, então provavelmente você tá com uma quentura dentro do seu estômago, onde nasce a raiva. Então por que tá quente? Então olha para isso. Então vai fazer alguma prática corporal que faz com que essa energia ela se espalhe pelo seu corpo e não fique concentrada. Ou vai fazer uma meditação. Então, assim, tem alguns caminhos que a gente sugere pro camarada seguir para olhar para esse processo. Aí, a próxima vez que ele estiver nesse estado reativo, ele vai ter mais condição de observar desse lugar mesmo de não sou eu, né? Tá passando por mim. E o que eu faço a partir disso? E tá muito bonito, assim, eu vejo assim o quanto que a resposta dos participantes, ela é muito positiva e fala, cara, eu tô num lugar assim de serenidade. Por exemplo, esse caso que a mãe falou pra gente, que você tá dando pro meu filho, é isso. Espivetado, agitado, hiperativo. Eu tô falando de um cara de 30 e tantos anos, tá? E eu falo assim, cara, ele fala comigo de um lugar assim sereno, ele para pra me escutar. Eu nunca consegui conversar com ele sem ele me interromper. Porque é isso, esse interrompimento é uma reação. Você está se sentindo atacado, você está se sentindo rejeitado, você está se sentindo menosprezado ou subjugado e você precisa falar e se colocar. Fala, calma, escuta. Só escuta. Então, a colheita está sendo muito frondosa, tá bem bonito. Que legal. E esse trabalho, né, da meditação, né, eu gostei disso daí, da academia, dessa academia de autorregulação, né? E como a gente não foi ensinado mesmo a se autorregular e transformar essa energia, que são as nossas emoções, em algo ali que pode até ser mais prazer, pode se tornar até um prazer depois, né? Porque às vezes vem uma reação de dor. No Vipassana eu senti isso. Eu tava sentindo uma dor assim, e aí eu fui lá treinando a minha mente pra não ficar na reatividade, tipo, não quero isso, até chegar nesse lugar de aceitação e depois um prazer se espalhar pelo corpo, né? Uma descarga energética que toma o corpo inteiro. Então,
por trás de cada emoção, se a gente olhar mesmo com afinco pra isso e treinar, porque tudo é condicionamento, né? Então não é condicionamento é ruim, não, é descondicionar o que tá velho e condicionar pra algo novo e positivo, né? Algo que vai acrescentar na nossa vida. E tudo é esse treino, não é do dia pra noite. Eu saí do Vipassana e já tive acesso à raiva de novo, né? Porque tem isso também. Eu olhava pro meu pai quando eu era pequena, via ele lá na raiva, né? Incinerando tudo, explodindo. E aí eu olhava para aquilo e falava, não, isso é ruim, não quero isso pra minha vida. Aí na minha vida adulta comecei a ter acessos à raiva, já justamente desse lugar, de reprimir, achar que a raiva é uma coisa ruim. Voltei do Vipassana, tive de novo raiva. Mas eu falei, tá, ok, observei, tive aqui um processo que eu não consegui me autorregular, mas eu confio que é um processo, não vai ser do dia pra noite. Por isso que é tão importante esse treino, né? Perfeito. Não é? Treino e um campo que esteja auxiliando nesse processo, né? Por exemplo, a gente tá em casal, né? Então, quando a gente se perde um pouco na vigilância, né? Perde a presença um pouquinho, dá aquela escorregada. Se a gente falar, ok, aconteceu, mas o que a gente faz com isso? A gente fica guardando mágoa, fazendo birrinha e usando um contra o outro? Ou a gente fala, ok, sinto muito, na próxima, um passo adiante. Na próxima, um passo adiante. Que é esse acolhimento do que acontece, porque já aconteceu. Como que a gente vai mudar a natureza da realidade, se já aconteceu? E esse acolhimento... Fala um pouco pra gente desse acolhimento, né? Alguém fez merda, né? Colocando no português claro, alguém fez merda. Qual que é o papo quando vem essa questão? É muito doido. Vou trazer um exemplo recente. Teve um irmão da comunidade que ele mandou um vídeo. A gente tem um grupo do WhatsApp. Eu entendo que esse grupo ele é uma continuação de tudo o que acontece. Então, saímos de uma roda online e tem gente que não conseguiu verbalizar, o WhatsApp cumpre esse papel. Saímos de um retiro, tem coisa acontecendo, esse grupo cumpre esse papel. E dia desses, um camarada lá, ele mandou um vídeo sobre... Eu não vou lembrar o conteúdo, mas era um conteúdo homofóbico. Sutil, porém homofóbico. Não é todo mundo que perceberia, né? Aí um irmão no bastidor me chamou assim e falou assim, você não vai fazer nada? Eu não respondi nada, eu fiquei só esperando. Deu meia hora, o grupo se autorregulou. Os homens que se reconhecem como gays ou como bissexuais trouxeram o ponto de vista deles. Ó, falou, esse vídeo é homofóbico por conta disso. O outro falou assim, isso me atravessa aqui. O cara falou, vocês querem que eu apague o vídeo? Não precisa. É importante você entender que esse vídeo... ele é uma violência pra quem é gay. Então o cara aprendeu. Eu podia chamar ele de canto, eu podia dar uma dura nele, mas é aquele lugar punitivo que eu falei em algum momento. E pra mim esse lugar da punição ele não funciona, é um processo educacional. E o próprio grupo cuidou dessa situação. Então eu gosto muito também de ter essa diversidade de homens, porque tem um ancião que tem conhecimento dele, mas também tem um moleque da Gen Z que também tem a sabedoria dele. E o próprio grupo cuida. Assim, então, eu nunca precisei realmente chegar a ponto de falar, aqui não. Nem de excluir, banir alguém? Não, porque assim, a comunidade, até julho desse ano, só participava da comunidade quem tinha vivido alguma experiência com o Portal do Homem. Então já chegava com algum crivo. Né? E até hoje quem chega, a gente também troca uma ideia, bate um papo, para poder ver se não está muito desconectado, para poder ver se ele também vai tirar proveito daquele espaço. Né? Porque senão também não faz sentido. Olha só, a gente queria até trazer um reforço nessa questão da reação, que é uma pauta muito legal pra gente falar um pouco das aversões, né? Principalmente eu como homem, eu vou colocar no meu caso, assim, eu comecei agora a observar de uma forma muito sensível essas reações. E aí as minhas aversões. Eu não gosto disso. Eu não gosto daquilo. Desse eu gosto, desse eu não gosto. Isso é bom, isso é ruim. Isso eu desprezo, isso eu amo. Então, como homem, assim, como meu aprendizado, eu trago essa reflexão para todo mundo fazer, né?
essas polaridades muito intensas. Eu odeio isso aqui eu sou apaixonado. Então é muito perigoso isso aí, porque o ensinamento é justamente a gente ter abertura de diferentes perspectivas, respeito, compaixão, empatia, ter equilíbrio, harmonia. E não existe equilíbrio e harmonia se a gente tá vibrando numa coisa extrema. Uhum. E no masculino isso é muito latente, né? O extremo disso. Até mesmo esse exemplo que você trouxe. Imagina se alguém chega e fala assim, olha, isso é homofóbico. E não, as pessoas falaram, olha, eu me sinto assim, eu sou, né, homossexual e eu me sinto assim por conta desse vídeo e aponta com amor, né? Então é muito mais legal do que vir desse lugar de aversão e apontamento, que é agressivo também, né? É violento. E me veio aqui também, né, de perguntar pra você sobre essa questão da competição. Porque a gente vê que é muito forte, né? Você trouxe duas questões muito legais, né? Do homem ir pro corpo. E é muito legal porque, assim, essa relação do homem com o corpo é muito desse lugar de tipo... Ai, mas eu tenho que ficar forte, eu tenho que fazer academia, eu tenho que me destacar, eu não posso ser fraco. E levar essa sutilização pro corpo, né? Esse olhar sutil das emoções, porque as emoções é energia, tipo, não é massa muscular, né? E como que é esse lugar de trazer essa visão desse sutil pro corpo também? Treino. Boa. É prática. Pra mim, na minha história, o yoga Maravilhoso. transformou minha vida. Assim, se você não pratica yoga, meu amado irmão que nos escuta, te convido fortemente a iniciar um flerte com essa prática, porque é isso, eu tô num dia mexido. Vai pro corpo, vai pro yoga, vai pro asana. E elabora aquilo que tá passando por você na prática. Sente no seu corpo. Alonga o seu corpo, enquanto você também alonga a sua musculatura mental, energética. A percepção sua também precisa ser alongada durante o asana. Não é só o corpo. Para você poder elaborar isso. Porque isso, a energia tá parada em algum lugar, né? Muito, o Tantra fala muito disso, né? Pra onde você tá levando essa energia? Então, o yoga, pra mim, é uma ferramenta que me apoia demais nesse processo. Assim, quando eu não faço minhas práticas, eu começo a escorregar mais. O David Goggins, conhece o David Goggins? Não. Esse é um cara considerado um dos maiores casca-grossa, assim, do mundo. Ele escreveu um livro, que eu não lembro o nome agora, mas se você pesquisar David Goggins... É alguma coisa de superar limites, assim. É antifrágil, né? Antifrágil, é uma coisa assim. Depois eu indico pra galera. Mas o David Goggins, o que ele foi? Ele foi um Navy SEAL, ele passou em todos os testes militares americanos mais radicais. Tem recordes no Guinness. Ele faz testes extremos e tal. E ele fala muito dessa motivação e da resiliência dele, assim. E o David Goggins... Uma coisa que ele tem na rotina dele é o alongamento. Ele fala que faz 2 horas todo dia de alongamento. E eu tô descobrindo também esse caminho, porque o alongamento, ele é necessário, principalmente nesse avanço da nossa idade. Eu já tô fazendo 42, meu. E o alongamento, o yoga, é uma forma muito simples, dinâmica, para trazer um pouco dessa flexibilidade, desse alongamento e não falar assim, eu vou fazer essa rotina de alongamento. Eu particularmente prefiro o yoga, que tem um mix, né? Eu faço um yoga que tem um mix de alongamento e flexibilidade e tal. E isso realmente vai trazendo flexibilidade pro ser. E aquelas energias estagnadas no corpo, ansiedade, tensão, vai embora, meu. E eu tô querendo incluir, inclusive... o alongamento antes de dormir. Eu vi esses dias que é muito benéfico também. Eu não fiz o teste ainda, mas é meia horinha, 20 minutos de alongamento antes de dormir, que se falou que muda o jogo energeticamente no corpo. Já testou isso? Total, super. Nas práticas da comunidade, a gente tem prática para despertar e prática para dormir. Porque assim, antigamente as aulas eram 100% ao vivo de yoga e meditação.
E aí, com a agenda, a rotina da galera, é difícil conciliar todo mundo. Então, a gente falou, vamos deixar uma ou outra aula ao vivo para poder trocar e o professor ver como é que tá, né, a evolução, né? E vamos deixar um repositório de aulas gravadas para quem puder fazer a hora que, né, for possível. E aí, à noite, é isso. A aula para descansar. É rumo Lençóis. Legal. É bem nesse lugar mesmo de ir acalmando a mente, silenciando, né? E tem a de despertar. Que é a Surya Namaskar, saudação ao sol. Pra ativar. E vai pra cima, Que legal, hein? Eu tenho mais perguntas aqui. Eu queria saber se nesse lugar, né, que nem você falou, muitos homens chegam pela solidão ali, de talvez se afastarem tanto, né, dos amigos, da família, até das companheiras, né, ali, do trabalho também, não conseguir criar uma relação legal. E quando eles estão no grupo, você já presenciou, por exemplo, esse senso deles de irmandade entre eles? E também porque o homem tem essa energia criativa muito forte, né? Já é natural do homem ter essa energia criativa. E também a construção de coisas maravilhosas que você viu florescer ali entre as pessoas, nesse networking que é feito. Como que é? Tem quadros de evolução, sem dúvida. O que eu percebo é que alguns homens, por exemplo, aquele homem que não se posiciona, o nice guy, ele falou, cara, eu saí de um retiro, eu tinha uma conversa para ter com a minha família, alguma questão de herança e tal, ele tava só bem passivo, observando todas as coisas acontecer, mas ele não estava satisfeito com o que estava acontecendo. Ele falou, cara, não concordo, mas ele não conseguia se bancar ali. Bancar a sua perspectiva, né? Ele falou, cara, acabou o retiro, tive uma reunião com o pessoal, falei tudo. Que legal. e falei sem, né, perder a estribeira. Me mantive ali, consegui passar um recado. E, cara, me fez um bem, assim, eu me senti forte. E aí, quando eu falo que a força masculina hoje que a gente promove, não é aquela força de outrora que era importante para a sobrevivência. É essa força de você assumir o seu lugar. E lá dentro dessa instituição, nessa constelação familiar, se a sua voz não é ouvida, ela tá desequilibrada. Mesmo que a decisão final não seja a que ele gostaria, mas ele não deixou de manifestar a preferência dele. E aí que tá o valor. E aí aprender a negociar a partir dessa expressão. Porque assim, não é o meu jeito, mas o meu jeito tá aqui, tá validado. Né? Então assim, esse é um exemplo que me vem agora que eu lembro do quanto que ele ficou emocionado em conseguir se posicionar. Né? Porque lindo. Assim, uma relação familiar, irmãos homens, né? Eu tenho um irmão homem mais velho, eu senti isso na minha jornada, que é esse lugar da competição, que é esse lugar assim, de conseguir me posicionar, de ser ouvido. E o cara conseguir fazer isso, eu não acho, né? Eu tenho certeza que ali ele conseguiu criar uma fissura na construção familiar dele de que dá pra ser diferente. E aí a posição dele impactou todo mundo que tava ali naquela roda. Porque o irmão que se posiciona sempre tem a última voz. Ele falou, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui. E aí convida ele a repensar também a postura dele dentro daquele seio familiar, né? Sim. Nossa, isso é poderoso. E também tem essa questão de pertencer sem precisar falar, não quero ser, né? Sem esse lugar de aversão também, sim, né? Você também pertence quando você se posiciona, né? Maravilhoso. Quero trazer uma pergunta pra gente ir caminhando pro final. Tá muito bacana esse papo, mas tem uma coisa que tá ressoando no meu coração. Quero trazer pra você, que assim, como você vê hoje, de uma forma abrangente, né? Não classificando, pontuando assim, mas de uma forma abrangente, um senso comum do homem 2024, né? O que tá pegando, assim, o que você vê na masculinidade? Porque se a gente olhar para a geração passada, né? Ainda tinha aquele patriarcado bem estabilizado, ainda estabelecido, né? Do homem que vai lá, tem um emprego formal e traz os recursos para casa, a mulher tá cuidando dos filhos da casa e tal. Um tempo atrás estava bem nessa commodity, assim, né? E hoje, 2024, como que você vê que tá o panorama masculino na nossa sociedade? Começou um movimento de questionamento.
voltar para a analogia do mudar a frequência do rádio. Começou. Mas eu ainda acho que ele é muito embrionário. Hoje tem 2 caminhos muito nítidos. Tem alguns, mas eu vou trazer 2. Que é o nice guy, que é o cara legal, que topa tudo e é um queridão, mas o cara não se posiciona, ele é inerte. E tem os que eu chamo, né, grosseiramente de neomasculinidade, que são esses misóginos, Red Pill, Campari, essa turma toda. Então tem esses 2 caminhos. Eu acredito que tem um caminho do meio. Como que é esse caminho do Red Pill aí? Fala mais um pouco para eu entender melhor. É o cara que coloca a culpa na mulher dos problemas dele. Então ele cria um distanciamento, uma polarização, como você falou, entre o masculino e o feminino. Então ele coloca a mulher em várias categorias e caixas, e que se ela não cumpre aquelas categorias, aí não é uma mulher ideal para se relacionar. Entendi. Né? Então é ainda dentro desse sistema patriarcal muito forte, né? Patriarcal muito forte. E aí eu vou trazer aqui uma fala daquele filósofo, o Krishnamurti, que fala assim: não é sinal de saúde estar ajustado a uma sociedade adoecida. Então, para mim, esses 2 caminhos, de alguma forma, é você se ajustar e fazer parte de alguma coisa que está acontecendo que é doentio. Então, para mim, é muito conectado à autenticidade, de você ser e estar na completude, se libertar dentro das possibilidades, das amarras, das máscaras, e ser aceito. Se você for pegar aqui, né, e se fazer aceito também, a minha história. Eu vou contar uma passagem rápida, né? Durante meus 10, 13 anos, comecei a sair pra rua, eu sempre brinquei, né? Eu sempre morei em casa e tinha o pessoal da rua, e taco, e toda aquela história de jovens na década de 80, 90. Eu também. E aí eu sempre lá tava com um grupo de homens um pouco mais velhos, né? Eu tava com meus 12, 13, eles estavam com seus 17, 18. Que para essa fase da vida é uma diferença bem grande. Hoje, 5, 6 anos não é muita coisa, né? E aí, todas as vezes, eles falavam assim pra mim: Ei, Luiz, fala grosso. Fala que nem homem. Aí, fala grosso, rapaz, né? E aí, isso foi entrando dentro da minha mente, dentro do meu corpo. E o que aconteceu? Eu me silenciei. Porque quando eu não falava, não era questionada a minha masculinidade. Achei aí uma maneira de me adequar. Então, durante uma fração aí da minha vida, eu fiquei totalmente silenciado para poder performar esse papel, esperado pela sociedade. Então, eu estava o quê? Me ajustando a um modelo estrutural para poder ser reconhecido como tal. Hoje, eu uso minha voz para falar para homens. Então, assim, o quanto que, né, de lá para cá, por onde eu passei, o que eu vivi para poder ressignificar tudo isso. Então, assim, para os homens que estão me escutando, assim, o seu jeito de ser é o seu. Né? Quando a gente fala de masculinidades, hoje o pessoal fala muito de masculinidade tóxica e masculinidade saudável. Né? Para mim isso não existe. São masculinidades, são inúmeras masculinidades. Quem é tóxico é o comportamento. Quem é saudável é o comportamento. Porque quando você fala que a masculinidade é tóxica, você está pegando todos os homens e colocando dentro de um espaço assim, todo mundo é tóxico. Não. O comportamento dessa figura é tóxico. Porque senão a gente está colocando a masculinidade como a vilã. A masculinidade não é vilã, a masculinidade ela é. E você, Lucas, tem a sua, eu tenho a minha. E não tem melhor ou pior, é a sua. Brilha com ela, irmão, tô te vendo. E eu tenho a minha. Se eu falar que ela é saudável, quer dizer que quem não tá saudável tá doente. Eu preciso medicamentar. E não é medicamento, gente. É autoconhecimento. Saca? Então, pra mim, esse é o caminho que a gente precisa trilhar. Homens que estejam afim de fazer diferente, de um lugar de autenticidade, de compromisso, pra poder ganhar essa musculatura aí que você trouxe. Maravilhoso, hein? Que legal. Uau, é isso. Eu vi também lá no portal que vocês fazem um trabalho com lideranças, empresas, né? Homens fora da caixa. Se quiser falar um pouquinho mais sobre isso também. Super, obrigado por essa pergunta. É um espaço dentro do ambiente corporativo. Porque se a gente for olhar para dentro dessas empresas, a maior parte das lideranças são homens brancos.
E se você olhar para os núcleos de diversidade, de inclusão, de pessoas, normalmente quem está dentro desse núcleo são mulheres, são grupos minorizados, são pessoas trans, são pessoas PCDs. E o homem branco não está fazendo parte dessa discussão. E ele precisa estar dentro dessa discussão. Então, o que a gente faz é levar essas rodas de conversa, painéis, palestras, vivências para o ambiente corporativo, para trazer o homem branco para a conversa, ter esse letramento e também para pegar a liderança e fazer mentoria para a liderança a desenvolver habilidades de lidar com esses novos problemas. Porque tem muitas lideranças que chegam até a gente que não sabem responder perguntas, conversas difíceis, por exemplo, está tendo algum caso de abuso dentro da empresa, de racismo. Para ele isso é novo. E ele sabe que ele precisa tomar uma atitude, não dá mais para ficar passando pano, né, para nada. E aí o cara não sabe para onde correr. Então a gente tem uma mentoria para lideranças para poder apoiar nesse processo, para o cara poder realmente ser um líder, né, que seja exemplo e não perpetue esse padrão aí de opressão e de verticalidade que se sustenta, né? E que hoje a gente já percebeu que o caminho dá para ser muito mais leve, muito mais florido, muito mais divertido e diverso. Essencial esse trabalho. E o que tá rolando aí? Próximos movimentos, trazer pra galera que já tá interessada, o que vai acontecer em breve aí? Tem essa comunidade rolando. Quem quiser chegar, manda um salve, seja no Instagram, ou seja no nosso WhatsApp, ou seja no YouTube. A comunidade está aberta o tempo todo. Quem quiser fazer parte, bem-vindo. Vai ser uma alegria receber. Todos os homens são muito bem-vindos, independentemente de qualquer tipo de recorte, de credo, de orientação, enfim. E essa comunidade é uma jornada que vai culminar num retiro presencial no feriado da República, no Rio de Janeiro, de 14 a 17 de novembro. Estaremos reunidos para poder colocar em prática tudo isso que eu trouxe aqui, né? Comunicação não violenta, conexão com o corpo, bioenergética, yoga, meditação, cachoeira. Que demais, hein? Que legal. Olha aí. E eu queria até pontuar, assim, nesse finalzinho pra galera que tá nos ouvindo, o quanto que é importante a gente ter esse olhar de que o grupo de homens e o grupo de mulheres não é um negócio que a gente ainda continua segregando esses grupos e precisa ter o grupinho de homem e o grupinho de mulher. Mas é pra gente entender que nós somos seres diferentes. Nós sentimos coisas diferentes, né? Homens e mulheres é como se fosse uma mecânica no corpo diferente uma da outra. Até a nossa psique é diferente. Então, por isso que é tão importante a gente estar com semelhantes ali do mesmo, né? Do mesmo gênero sexual, pra gente conseguir estar num espaço seguro de troca e depois integrar entre as nossas relações, né? Concordo. Perfeito. E aí eu quero saber de você aí que nos escuta, comenta aí o que você sente aí em relação aos desafios da masculinidade, os aprendizados, insights, o que mudou na sua vida. Traz aí um insight pra gente, comenta no YouTube, no Spotify, a gente tá sempre respondendo, fazendo trocas bonitas. E Portal Mundo Homem tem o site e tem o Instagram, certo? Portal Mundo Homem com BR e Portal Mundo Homem no Instagram e no YouTube. Maravilhoso. Gratidão, Luiz. Bom demais, agradeço. Gratidão Opa, o microfone caindo, olha só. Segura. Gratidão, viu? Gratidão Obrigado, pela troca, pessoal. pela partilha, Foi incrível. pelo seu servir. Foi maravilhoso. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Gratidão.